Meu nome é Lana, uma garota comum que acabou servindo bebidas no bar do Joe no centro da cidade depois do ensino médio. Não era nada sofisticado, mas pagava as contas e me mantinha ocupada. Foi lá que vi Daniel pela primeira vez. Era uma noite de quinta-feira, aquelas em que o bar estava animado, mas não lotado, do jeito que eu gostava. Daniel chegou com alguns amigos. Ele se destacava não por ser barulhento, mas por seu sorriso fácil e um olhar que sugeria que sabia algo que você não. Ele veio até o bar e sentou bem na minha frente. Oi, disse ele, sorrindo. O que é bom aqui, além da vista? Eu olhei e respondi, a cerveja está gelada, se é isso que você quer saber. Seu riso era genuíno e me fez sorrir, apesar de mim mesma. Vou querer uma, então. E o que você recomendar para si mesma? Vamos fazer duas, acrescentou ele. Enquanto servia as bebidas, percebi o jeito como ele me observava, não de um jeito assustador, mas como se estivesse realmente interessado no que eu estava fazendo. Você vem aqui com frequência? Brinquei, entregando as cervejas. Primeira vez, na verdade. Meu amigo disse que este lugar tem o melhor atendimento da cidade. Acho que ele estava certo, disse Daniel, sem tirar os olhos dos meus. Conversamos mais do que eu normalmente fazia com os clientes. Ele me contou sobre seus dias na faculdade, todos cheios de palavras grandes que eu não me incomodei em lembrar, e eu falei sobre crescer na cidade, como sempre pensei que faria algo mais, mas nunca descobri o que esse algo mais seria. Você é interessante, Lana, disse-lhe do nada. Não como a multidão habitual aqui. Levantei uma sobrancelha. Obrigado, eu acho. Você também não é tão ruim, para um garoto rico. Ele riu novamente, aquele som que enchia o espaço ao nosso redor. Garoto rico, hein? Confie em mim, ter dinheiro não é tudo o que parece. Fomos interrompidos pelos amigos dele, que estavam prontos para ir a algum clube. Ele se levantou, jogou uma nota de 50 no bar, muito mais do que 2 cervejas custavam, e piscou. Talvez eu encontre a companhia certa se voltar aqui. E, assim, ele se foi, misturando-se à multidão com seus amigos, mas algo sobre ele permaneceu, como o eco de sua risada nos meus ouvidos, me fazendo imaginar se eu o veria novamente. Daniel começou a aparecer no bar todas as noites depois daquele primeiro encontro. No começo, achei que ele fosse apenas mais um cara matando o tempo com uma cerveja e conversa fiada, mas então as conversas se tornaram mais longas e muito mais pessoais. Ele se acomodava em seu lugar habitual e, enquanto eu limpava o balcão ou reabastecia as prateleiras, ele me contava pedaços de sua vida, sua família. Meu pai é bem envolvido na política, dizia ele com um encolher de ombros casual, como se estivesse falando sobre o tempo, não mencionando que seu pai era um dos principais políticos do estado. E minha mãe, bem, ela é dona de casa, mantém tudo funcionando suavemente em casa. Quanto mais conversávamos, mais eu via além da superfície polida. Claro, ele tinha dinheiro e um nome que abria portas, mas havia algo mais, algo real que eu não conseguia identificar. E, apesar do meu bom senso, me via ansiosa por aquelas noites em que ele aparecia. Uma noite, tudo mudou. Ele entrou parecendo sério, seu sorriso habitual não estava à vista. Lana, tenho pensado, começou ele, hesitando um pouco. Que tal sairmos amanhã, para algum lugar legal, não só aqui? Foi repentino, mas não desagradável. Como um encontro? Perguntei, tentando soar tranquila, mas sentindo meu coração bater mais forte. Sim, um encontro, confirmou ele, seu sorriso voltando como se tivesse vencido algum tipo de batalha ao ver minha reação. Esse encontro levou a outro e a outro. Antes que eu percebesse, estávamos nos vendo todos os dias. Daniel falava sobre sua vida e eu compartilhava a minha. Ele ria das diferenças, dizendo que a riqueza era seu único problema. Mas não era só a riqueza. Daniel amava a vida alta, festas, noites longas, um tipo de lazer que eu mal podia imaginar. Ele desconsiderava minhas preocupações com um aceno. As coisas vão mudar, Lana, você vai ver. Então chegou a noite em que ele quis que eu conhecesse seus pais. Eu estava a um nervo só. Fomos até a mansão deles, o tipo de lugar que você vê em filmes, com jardins extensos e mais quartos do que você saberia o que fazer. Sua mãe, a senhora Patrícia Gilmore, era tão fria quanto os pisos de mármore, me avaliando como se eu fosse algo que ela encontrou preso ao sapato.
uma garçonete, disse ela, com a voz pingando desdém. Sério, Daniel, você espera que ela se encaixe no nosso mundo? Seu pai, Gerald Gilmore, no entanto, me recebeu como se eu fosse a primeira coisa honesta que ele tinha visto em anos. Lana, querida, é refrescante ver alguém da vida real. Você é exatamente o que precisamos, uma ponte para o homem comum, certo antes das eleições. Eu não sabia se ficava lisonjeada ou ofendida. O jantar foi tenso, a Sra. Gilmore fazendo comentários mordazes sob sua respiração, enquanto o Sr. Gilmore contrabalançava com grandes declarações sobre minha simplicidade revigorante. Em um ponto, a Sra. Gilmore teve o suficiente, levantando-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Eu não vou tolerar isso, sibilou ela, saindo do quarto. O Sr. Gilmore apenas piscou para mim do outro lado da mesa. Não se preocupe, Lana, tudo vai ficar bem. Aquela piscadela deveria me tranquilizar, mas senti como se estivesse sendo arrastada para um jogo que não sabia como jogar. Semanas depois, Daniel se ajoelhou bem ali no bar onde nos conhecemos pela primeira vez, com o mesmo sorriso atrevido que ele tinha naquela primeira noite. Case-se comigo, Lana, e vamos mostrar a todos como se faz, disse ele, e eu, perdida no momento e nele, disse sim. A cerimônia foi tudo menos discreta como eu havia desejado. Desde o momento em que Daniel fez a proposta, seu pai tomou conta de tudo. Ele insistiu em uma grande cerimônia, uma que seria falada em todos os lugares. Será perfeito para a campanha, dizia ele com um sorriso toda vez que eu sugeria algo menor. Então lá estava eu, vestindo um vestido mais elegante do que qualquer coisa que eu já possuí, com câmeras piscando no meu rosto enquanto eu tentava manter meu sorriso. Os repórteres nos cercaram, e o Sr. Gilmore aproveitou cada momento, interpretando o sogro gracioso à perfeição. Vejam, pessoal, isso é o que o amor verdadeiro parece, união entre mundos diferentes, anunciou para as câmeras, colocando o braço em volta de mim um pouco apertado demais. Olhei para meus pais sentados ao lado, suas expressões misturando admiração e desconforto. Eles não estavam acostumados a esse tipo de espetáculo, e, sinceramente, eu também não. A Sra. Gilmore, vestida em um vestido que provavelmente custou mais do que o carro do meu pai, forçou um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela se inclinou durante a sessão de fotos, sussurrando entre dentes, sorria, Lana, hoje somos todos família. Depois do espetáculo, Daniel e eu nos mudamos para um apartamento de luxo, um presente de casamento dos pais dele, grande e espalhado, localizado em um dos edifícios mais exclusivos da cidade. As noites de Daniel com os amigos se tornaram mais frequentes e me vi sozinha em nosso vasto espaço de convivência na maioria das vezes. Sua mãe, a Sra. Gilmore, assumiu a tarefa de aparecer sem avisar, sempre com uma crítica pronta. Em uma dessas tardes, ela me encontrou tentando arrumar a bagunça de uma das festas noturnas de Daniel. Ela examinou a sala com um olhar desdenhoso antes de fixar o olhar em mim. Lana, isso não é uma lanchonete de beira de estrada. Você precisa manter um olho melhor em Daniel. Veja só, ele está fora o tempo todo, bebendo. É seu trabalho mantê-lo na linha. Eu me irritei com suas palavras, apertando o pano de prato com mais força. E o que exatamente você sugere que eu faça, Sra. Gilmore? Acorrentá-lo a uma cadeira? Seus lábios se afinaram em uma linha. Não seja esperta, Lana. Você precisa assumir o controle. Caso contrário, você é tão culpada quanto ele. A tensão entre nós era palpável, com o único som sendo o tique suave do relógio caro na parede e o zumbido distante da vida na cidade do lado de fora das janelas. Naquela noite, quando Daniel chegou em casa, tentei falar com ele sobre isso. Sua mãe acha que eu não estou fazendo o suficiente para te manter na linha, disse, tentando manter minha voz calma. A reação de Daniel foi imediata e quente. Você vai ouvir ela? Não vamos deixar ela se meter entre nós, ok? Eu te amo, Lana, vamos resolver isso juntos. Mas, com o passar das semanas, nada mudou. As garantias de Daniel pareciam cada vez mais vazias e comecei a questionar se o amor era suficiente para superar o abismo que parecia se abrir entre nós. Viver a vida alta não era nada do que parecia ser, nem de longe. Passei a me ver constantemente arrumando nosso apartamento enorme, cozinhando refeições que muitas vezes esfriavam antes que Daniel chegasse em casa e levando roupas para a lavanderia, tudo isso enquanto ainda trabalhava no bar do Joe.
Enquanto isso, Daniel, sem perspectiva de emprego, parecia contente em gastar sua generosa mesada em noites com os amigos. A mãe de Daniel, a rainha da fofoca da alta sociedade, fazia questão de que todos soubessem sua versão distorcida da nossa vida. Segundo ela, eu era vilã, uma mulher gananciosa e burra que desviou seu pobre filho com meus modos de classe baixa. Foi um dia normal no bar quando ela decidiu trazer suas amigas snobs para um almoço casual. No momento em que entraram, soube que estava em apuros. Elas se acomodaram no bar, com os narizes erguidos como se estivessem sentindo algo fedorento. A senhora Gilmore acenou para mim com um movimento de pulso, sua voz alta o suficiente para chamar a atenção de algumas pessoas. Lana, querida, poderia se apressar? Não temos o dia todo e esperamos um serviço adequado, mesmo neste estabelecimento. As amigas dela riram, seus olhos examinando o bar com um desprezo mal disfarçado. Forcei um sorriso, anotando seus pedidos enquanto minhas mãos coçavam para jogar uma bandeja de bebidas no colo delas. Certifique-se de que os copos estejam limpos, querida. Não queremos pegar nada, comentou uma de suas companheiras, sua risada tão afiada quanto o vidro quebrado. Sim, senhora, respondi, meu tom doce como mel. Entreguei suas bebidas e comidas com um sorriso, embora por dentro eu estivesse longe de me sentir alegre. Enquanto passava com outro pedido, a senhora Gilmore segurou meu braço, seu aperto firme. Sabe, Lana, é uma pena que você não use o dinheiro do seu marido para se melhorar, talvez algumas aulas de etiqueta ou um seminário sobre como ser uma esposa de apoio. Afastei-me gentilmente, mantendo minha voz firme. Agradeço o conselho, senhora Gilmore. Vou considerar tudo o que merece. O bar não poderia fechar rápido o suficiente naquele dia. Cada comentário, cada olhar condescendente daquela mesa adicionava peso ao crescente medo de que esta fosse minha vida agora, examinada e desprezada, não importando o quanto eu tentasse. De volta ao nosso apartamento, o silêncio era um contraste gritante com o caos do bar. Daniel estava fora novamente, o bilhete na geladeira uma desculpa fraca por perder o jantar. Fiquei sozinha com meus pensamentos, tão desordenados quanto os pratos intocados na nossa mesa de jantar. Comecei a pagar as contas com minhas gorjetas porque a ideia de Daniel de orçamento era ver quão rápido ele conseguia gastar seu dinheiro a cada mês. Compras, contas, até mesmo a maldita conta de TV a cabo, eu cobria tudo. As promessas dele de se organizar e encontrar um emprego eram tão vazias quanto nossas conversas. A temporada de eleições estava a todo vapor e o Sr. Gilmore estava mais ansioso do que nunca para me exibir em todos os eventos públicos possíveis. Ele me apresentava com grande entusiasmo, sempre enfatizando como seu filho havia se casado com uma garota simples do povo. Em comícios, jantares e entrevistas, eu usava meu sorriso como uma máscara, acenando e desempenhando o papel da nora acessível. Mas, por trás dos sorrisos e dos aplausos educados, eu estava exausta. A constante vigilância, a conversa fiada interminável com pessoas que se importavam mais com minha história como uma ferramenta de campanha do que como uma pessoa, era cansativo. Mais de uma vez me peguei olhando para as saídas nesses eventos, desejando nada mais do que correr e nunca olhar para trás. Uma noite, depois de mais um evento de arrecadação de fundos que se estendeu por horas, o Sr. Gilmore me puxou de lado, sua mão apertando meu ombro com força. Lana, preciso que você continue com isso. Sua cooperação é crucial. Lembre-se, seu estilo de vida, este apartamento, tudo isso é graças ao nosso apoio. Assenti, a ameaça em seu tom tão clara quanto o cristal claro, Sr. Gilmore. Eu entendo. Não era apenas a campanha que estava me pressionando. As coisas em casa não estavam melhores. O comportamento de Daniel havia escalado de negligência a destrutividade pura. Ele chegava tarde, se é que chegava, muitas vezes bêbado e às vezes mal conseguindo ficar de pé. Então veio a noite que mudou tudo. Daniel entrou tropeçando pela porta bem depois da meia-noite, seu rosto pálido, olhos arregalados de pânico. Ele desabou no sofá, as mãos tremendo. Lana, eu estraguei tudo, disse ele, sua voz um sussurro rouco. Eu devo dinheiro, muito dinheiro, para algumas pessoas realmente ruins. Eu perdi no cassino e eles não são do tipo que espera por seu dinheiro. Meu estômago se revirou com suas palavras. Quanto? 70 mil, murmurou ele, desviando o olhar. Senti um frio por todo o corpo. 70 mil dólares. Ele assentiu, miserável.
Eu preciso da sua ajuda, Lana, por favor. Não posso pedir aos meus pais, eles me deserdariam. A desesperança em seus olhos era algo que eu não podia ignorar. Ele agarrou minhas mãos, seu aperto firme. Eu juro, Lana, se você me ajudar com isso, eu vou mudar. Sei que tenho sido um péssimo marido, mas farei qualquer coisa para consertar isso. Por favor. Algo em mim se quebrou então. Apesar da raiva e da decepção, não podia deixá-lo enfrentar isso sozinho. Ok, Daniel, eu vou te ajudar, mas isso é tudo. Você tem que mudar. No dia seguinte, fiz um empréstimo de $70.000, que parecia um laço em volta do meu pescoço, mas ao entregar o dinheiro, Daniel parecia um homem renascido. Ele ajudou em casa, reduziu a bebida e, por um breve e fugaz momento, deixei-me acreditar que poderíamos realmente fazer isso funcionar. Passávamos noites juntos, falando sobre planos para o futuro, até ousando sonhar em começar uma família. Talvez devêssemos pensar em ter um filho, sugeriu ele uma noite enquanto limpávamos depois do jantar. Olhei para ele, surpresa, mas não infeliz com a ideia. Sério? Você acha que estamos prontos? Ele sorriu, me puxando para perto. Sim, eu acho. Quer dizer, estamos voltando aos trilhos, certo? Um novo começo. Queria acreditar nele, acreditar em nós, e naqueles momentos era fácil imaginar que tudo poderia realmente dar certo, que as dívidas e mentiras estavam atrás de nós. Mas essa ilusão se quebrou na noite em que cheguei em casa depois de um turno duplo no bar, jogando minhas chaves no balcão, indo para o quarto, meu corpo implorando por apenas algumas horas de sono antes de fazer tudo de novo. Mas a cena que encontrei me despertou completamente. Daniel estava desmaiado em nossa cama, roncando alto, com duas garotas que eu nunca tinha visto antes enroladas ao lado dele, ambas tão inconscientes quanto ele. Garrafas e copos cobriam o criado mudo, o cheiro de álcool pesado no ar. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto uma raiva fria se instalava em meu estômago. Sem pensar, peguei meu telefone e comecei a gravar, a luz da câmera cortando a escuridão, capturando a cena condenatória. Acordei Daniel, minha voz afiada. Daniel, quem são essas garotas? Ele piscou para mim, confuso e ainda bêbado, então fez um gesto displicente, como se afastando a pergunta. São só minhas amigas, você sabe, não é grande coisa. Fazemos isso às vezes quando você está no trabalho. Aquilo foi a traição final. Parei a gravação, minhas mãos tremendo com uma mistura de emoções, raiva, tristeza, descrença. Saí do quarto, disquei para o Sr. Gilmore e esperei ele atender. Lana, o que houve? Sua voz era cautelosa, alerta. Sr. Gilmore, terminei. Acabei de pegar Daniel na nossa cama com duas outras mulheres. Gravei tudo e quero o divórcio, disse, cada palavra pesada de finalidade. Ele estava no apartamento dentro de uma hora, seu rosto uma máscara de fúria controlada ao olhar para as figuras ainda inconscientes em minha cama. Daniel havia acordado então, parecendo envergonhado e assustado enquanto seu pai o repreendia em tons baixos e ferozes. Seu idiota, olha o que você fez. Virando-se para mim, o tom do Sr. Gilmore suavizou. Lana, eu cuidarei disso. Vamos manter isso em silêncio pelo bem de todos. O que você precisa? $500.000, a venda do apartamento e o dinheiro transferido para mim, e o empréstimo que fiz por ele quitado, declarei, cada demanda inegociável. O Sr. Gilmore assentiu lentamente, calculando. Feito, mas você deve concordar em manter isso em silêncio, mudar-se, recomeçar em outro lugar. Pode fazer isso? Sim, respondi simplesmente. Não havia mais nada para mim ali, nenhuma razão para ficar. E, Lana, não conte à mãe dele. Ela faria um escândalo e não podemos permitir isso agora, não com as eleições. Os papéis do divórcio chegaram silenciosamente. Assinei-os na luz cinzenta do amanhecer, sozinha. O Sr. Gilmore manteve sua palavra, o dinheiro estava na minha conta em poucos dias, o empréstimo pago, e eu estava livre de Daniel e suas destruições. Estabelecer-me em uma nova cidade parecia respirar ar fresco depois de ficar submersa na água por muito tempo. No dia em que me mudei para meu novo apartamento em um bairro tranquilo, soube que havia tomado a decisão certa. Era menor do que a prisão luxuosa que eu deixei para trás, mas era todo meu.
A primeira coisa que fiz depois de desempacotar foi bloquear todos os números associados à minha vida antiga. Cada toque era uma potencial armadilha de volta àquele caos, e eu não estava disposta a deixar isso acontecer. Então saí e comprei um carro para mim, nada muito sofisticado, mas elegante e novo, algo só para mim. Poucos dias depois, consegui um emprego como administradora em um restaurante local. Era um passo à frente em comparação a ser garçonete, com horários regulares e sem noites longas. A dona, uma mulher magra chamada Carla, com uma língua afiada e uma atitude firme, me acolheu sob suas asas. "Você é nova na cidade?", perguntou Carla no meu primeiro dia, me olhando com uma mistura de curiosidade e cautela. "Sim, acabei de me mudar", respondi, guardando meu passado como as caixas dobradas no meu armário. Carla assentiu, como se aprovasse minha resposta concisa. "Bem, aqui está sua mesa e aqui estão suas responsabilidades. Se manter as coisas funcionando bem, nos daremos muito bem." "Agradeço, Carla. Não vou decepcioná-la", prometi, ansiosa para provar meu valor nesse novo papel. O trabalho era agitado, cheio do caos usual da vida de restaurante, mas eu prosperava na estrutura que trazia para meus dias. Eu estava ganhando meu próprio dinheiro, controlando meu próprio destino. Era bom, honesto e real. Incentivada pelo estilo de gerenciamento direto mas justo de Carla, decidi me inscrever na faculdade local. Eu queria mais do que apenas escapar do meu passado, queria construir algo duradouro. As aulas noturnas em gestão de negócios pareciam o caminho certo e, ao entrar na sala de aula, senti uma onda de orgulho. Estava fazendo isso por mim, por ninguém mais. Uma noite, enquanto trancava o restaurante, Carla passou pela minha mesa. "Ouvi dizer que está estudando à noite. Isso é bom. Mantenha esse cérebro funcionando." Sorri, grata pelo reconhecimento. "Achei que nunca é tarde demais para recomeçar, certo?" "Com certeza", disse Carla, acenando com a cabeça. "Se precisar de ajuda, me avise. Sei uma coisa ou duas sobre manter um negócio em funcionamento." A vida se estabilizou em um ritmo confortável: trabalho, estudo e a quietude solitária do meu apartamento. Apreciava a normalidade, os momentos mundanos que costumava dar como certos. Foi durante uma dessas noites tranquilas, sentada na minha varanda com uma xícara de chá, que percebi o quanto havia mudado. As luzes da cidade brilhavam ao longe, cada uma um lembrete de onde estive e para onde estava indo. 2 anos haviam se passado desde que cortei todos os laços com minha vida antiga e comecei de novo. Estava sentada na minha sala de estar, aconchegante e quente, com um livro esquecido no meu colo, quando meu telefone tocou. O número era desconhecido e, hesitando por um segundo, atendi. "Lana, é Patrícia Gilmore", a voz veio aguda e frenética. "Daniel está em apuros por causa da sua negligência." Fiquei surpresa. "Senhora Gilmore, acalme-se. Do que você está falando? Que apuros?" Ela estava quase sem fôlego de agitação. "Um amigo desconhecido de Daniel me ligou. Ele disse que Daniel se envolveu em uma briga com um policial em um bar. Tive que transferir dinheiro para mantê-lo fora da cadeia. Peguei das nossas economias e Geraldi ainda não sabe." "Por que você não estava lá para ele?" "Senhora Gilmore, ouça-me com atenção", disse, minha voz calma e clara. "Daniel e eu estamos divorciados há 2 anos. Não o vejo nem falo com ele desde então." Houve uma pausa e depois: "Divorciados? Do que você está falando? Por que ninguém me contou?" "Você não sabia porque isso foi mantido em segredo pelo bem da família, pela eleição e tudo mais. Sinto muito que você tenha sido deixada de fora, mas eu não faço mais parte da vida de Daniel ou da sua família." "E o que aconteceu com o policial e Daniel?" A voz dela quebrou e pude ouvir a confusão e o medo se infiltrando. Rindo suavemente, tentei encontrar algum humor na absurdidade da situação. "Senhora Gilmore, você foi enganada. Não há dúvida sobre isso. Esses golpistas provavelmente inventaram toda a história sobre o policial só para tirar dinheiro de você." Houve uma pausa na linha enquanto a realização afundava. A voz dela tremia, o medo substituindo a raiva de momentos atrás. "Enganada? Oh, não, o que eu fiz?" O tom dela era frenético, o peso de seu erro caindo sobre ela.
Você pode me emprestar algum dinheiro para devolver antes que Gerald descubra? Por favor, Lana. Senhora Gilmore, não posso. Não é mais meu lugar. Eu segui em frente. Você precisa resolver isso com sua família, respondi, firme mas não indelicada. O choro dela intensificou, depois se transformou em raiva. Você poderia ajudar, mas escolhe não ajudar. Você é tão egoísta quanto todos diziam. Suspirei, uma liberação profunda e cansada. Sinto muito que se sinta assim. Espero sinceramente que resolva isso, mas preciso ir agora. Desliguei antes que ela pudesse responder, seus soluços ecoando no meu ouvido mesmo depois que a linha ficou muda. Olhando ao redor do meu apartamento tranquilo, o contraste gritante entre minha vida atual e o caos do passado me fez estremecer. Peguei meu telefone novamente, desta vez navegando pelas configurações para bloquear mais um número. Ao colocar o telefone de lado, uma sensação de finalidade tomou conta de mim. Estava verdadeiramente livre agora, não mais entrelaçada na teia de enganos e ganâncias.